Bom dia, todas, todos e todes. Meu nome é Patrícia Saldanha, eu sou coordenadora geral do LACOPES, o Laboratório de Investigação em Comunicação Comunitária e Publicidade Social, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Mídia Cotidiano da UF, o PPGMC. Essa é uma atividade nossa, né, o Mobilize-se, é um evento muito querido do nosso laboratório, da nossa jornada, da nossa pesquisa, esse ano é um ano muito especial, porque é o ano dos 60 anos da UF. A UF faz aniversário, faz 60 anos, e é a partir desses 60 anos que a gente se mobilizou, mesmo em tempos tão difíceis, né? E a gente está aqui, firme e forte, no quarto Mobilize-se 2020. Em parceria com a Intercom, e eu queria fazer um agradecimento muito especial ao acolhimento dessa parceria UFBA Intercom, né? Então, é um Intercom que está acontecendo na Bahia, e a gente está reunido na Bahia, comendo um acarajé bem gostoso, mesmo que tão distantes, né? Então, eu tenho um agradecimento também à FAPERJ, que viabilizou a possibilidade dessa transmissão remota, né, em função do edital de grupos de pesquisa emergente, que já teve uma parceria com o Intercom também desde o começo, foi um apoio muito grande. E aí eu vou começar aqui a fazer a minha fala de abertura, que vai ser bem rapidinha, para que a gente possa aproveitar o evento em si. Mas tem coisas que a gente precisa dizer e precisa se posicionar, né? Para nós, essa parceria com o Intercom é a consolidação de uma proposta muito inovadora de pesquisa, que junta publicidade com comunicação comunitária. Então, assim, publicidade e comunicação comunitária, essas coisas não têm muito a ver, né? Porque a publicidade é a grande financiadora da mídia, que é porta-voz do mercado, e a gente vem dizer que não. Ela é também, mas não é só isso. E é dentro dessa perspectiva do não é só isso que a gente foi fazendo a pesquisa e foi extrapolando diversos paradigmas, não quebrando ou rompendo totalmente, mas tentando aumentar, ampliar, dilatar essa perspectiva. Então, para nós, a publicidade, quando se junta com a comunicação comunitária, emerge aí um conceito que foi amplamente sistematizado, e trabalhado e pesquisado, já há mais ou menos 6 anos que estamos aí nesse vigor, né, da pesquisa, e é aí que surge a publicidade social. Mas ela só acontece, de fato, com a participação da sociedade. Quando essa participação é efetiva, seja na criação, seja na produção, seja na veiculação, ela acontece quando há participação, e quando essa participação é coletiva. Não tem como fazer por um lado ou por outro. Essa participação precisa e deve ser coletiva. É nessa coletividade, é nesse espírito de cidadania, é nesse espírito de equidade, é nesse espírito cidadão comum, para falar um pouco da nossa master querida Raquel Paiva, que a gente definiu o conceito de cidadania e equidade. Então, para nós do LACOPES, a cidadania e a equidade tem a ver com as muitas vozes do Intercom. Só que dentro dessas muitas vozes, dentro dessa temática do Intercom, a gente ainda deu uma mudadinha na direção, porque a gente é especialista em mudar a direção, né? E a gente vai falar ao longo dessa minha abertura aqui. Nesse ano de pandemia, em que o isolamento social é privilégio para poucos, quando completamos 1000 dias, no dia 8 de dezembro, sem solução para o assassinato político de Marielle Franco e Anderson Gomes, enquanto tudo isso acontece, e essa desigualdade continua imperando, nós, nos LACOPES, nós nos preparamos, nós estudamos, nós nos aborrecemos, nós brigamos, nós fizemos as pazes. E nós aprendemos muito.
nós aprendemos o nosso próprio sentido. É esse o sentido de equidade aqui que a gente fala, que extrapola a igualdade. Porque a equidade considera a diferença. A equidade acolhe, a equidade entende, a equidade debate e a equidade se solidariza. Nossa equipe é assim. Entre tapas e beijos, entre pequenos infartos, nós temos muito afeto. E é esse afeto que impulsiona o verbo que nos move, que é o verbo esperançar, como diria Paulo Freire. Então, nós temos muita investigação, nós temos muita pesquisação, nós temos muita ida ao local. Mas nós também resgatamos, mantivemos os autores de referência, mas foi uma oportunidade de resgatar e fortificar autores latinos, autoras mulheres, autoras e autores que estruturam uma bibliografia africana, que estamos aprendendo, estamos estudando, não sabemos ainda, mas queremos nos aproximar. O aprendizado é muito profundo. E a gente estava muito longe disso. E, de repente, nesse clima de pandemia, nesse clima de afastamento, nesse clima de falta de abraço, nós conseguimos nos encontrar em outras fontes, em outros lugares, em outros espaços, em outros saberes. O Boaventura de Souza Santo, ele fala do epistemicídio. A gente está, eu nem sei como falaria isso, mas ressuscitando saberes que ficaram apagados ou foram invisibilizados durante tanto tempo. Nós respeitamos, sim, o lugar de fala, mas agora nós estamos buscando o lugar de escuta. Porque é dessa forma que não vamos guerrear uns com os mesmos uns. Não vamos guerrear com nós mesmos. Nós lutamos pela representação, mas nós queremos a representatividade, nós queremos número. Não basta estar estampado na tela, mas a gente quer ocupar o lugar. A gente quer ocupar lugar para transformar. Não é ocupar para trocar a forma, mas para mudar a forma. Mudar e transformar realidades tão duras. E é assim, só assim, que nós chegaremos no nosso tema, que é cidadania e equidade. Na prática, na ação, não só nas estratégias narrativas. Hoje, a gente vai trazer muita novidade. A ideia desse Mobilize-se, que foi o que nós conseguimos fazer, e na versão remota, foi trazer o que nós já fizemos. E o fato de ser na Bahia, que eu estou na sofrência aqui de não comer um acarajé, fez com que a gente retomasse um projeto de tantos anos, de tanta parceria, de tanta amizade, de tanto comum, que é o Caravelas. Então, a gente vai ter uma mesa dedicada ao pessoal de Caravelas, que vem na seguida da minha fala. A gente vai trazer projetos que a gente desenvolveu durante a Covid-19, que são projetos que estão vinculados ao LACOPES contra a Covid-19. Foi uma série de ações que nós fizemos e aprendemos de forma remota, né, para que a gente pudesse colocar na prática o que a gente acredita como transformação social. A publicidade social não é uma teoria vazia e nem é uma teoria sem eco. A publicidade social é método, é metodologia de transformação na veia. Não é uma metodologia de transformação no texto apenas. É também, mas é na vida real, não é na vida vicária.
Então, a gente vai ter uma fala do MST. O que a gente fez em épocas de pandemia com a galera do MST? O que a gente fez em épocas de pandemia com os nossos parceiríssimos do Morro da Providência? O que a gente fez nessa época com a galera do Jacarezinho? Galera do Jacarezinho foi um divisor de águas em linguagem, em imagem, em percepção de mundo. É mais um aprendizado. Oleiros de Itaboraí é um projeto que a gente parou no meio da pandemia, mas está se reorganizando para voltar e não perder o contato. O YouTube, a importância do trabalho do professor Guilherme Lima na fortificação. Gostou? Se inscreve no canal, porque eu estou muito youtuber agora. Virei a youtuber do Lacopes. Todos nós somos o youtuber do Lacopes. O trabalho de memória do professor Rômulo, trabalho de direção de arte da professora Andréia, trabalho de jornalismo, de coordenação jornalística da professora Tatiane Mendes, trabalho de alinhamento pedagógico do professor Pablo Navarrete. E todos os alunos, e todos os bolsistas, e todos os participantes, nós estamos juntos nessa. E nós agradecemos imensamente por esse aprendizado e pelos alunos de graduação. No final, a nossa mesa final vai mostrar o prêmio, porque a gente ainda abre um prêmio Lacopes para que alunos de graduação, de pós-graduação e representantes de movimentos sociais participem e mostrem o que eles estão conseguindo fazer e produzir para que a publicidade social se fortifique de fato. Então, na prática, na ação, e não tão perto dessa estratégia narrativa que circula sem dó nem piedade, é nessa contramão que a gente está chegando. Então, eu convido a todas, todos e todes para inverter um pouquinho o tema do Congresso. Nós vamos da distopia à utopia. Em 2021, a nossa missão é reconstruir o comum. Com um longo abraço apertado, com muito afeto, com muita garra e com muita vontade de transformação social. Eu queria dar um grande abraço em vocês, um abraço bem apertado, e eu queria principalmente desejar um excelente Mobilize-se. É a nossa primeira experiência remota, rezando para que tudo dê certo, torcendo para que a tecnologia fique do nosso lado, agradecer a UF, 60 anos da UF. Eu queria agradecer a FAPERJ mais uma vez, a essa parceria incrível com a Intercom. Somos de uma gratidão imensa por essa oportunidade, essa possibilidade de poder transmitir, ampliar a nossa voz. Ao PPGMC e aos alunos que estão no backstage aí, que estão fazendo a transmissão, trabalhando, é uma equipe enorme, e eu queria muito agradecer a todos os estudantes que estão participando da nossa equipe. Não dá para falar o nome de todos, mas no final tem crédito para todo mundo. Então, eu vou chamar o meu amigo Pablo Navarrete Bastos para que ele faça a apresentação da mesa. Pablo, é com você, Lombardi. É contigo. Valeu, minha amiga Patrícia. Muito feliz em abrir aqui essa nossa mesa com caravelas, né? Assim, que saudade de caravelas, né? Estava aqui já olhando aqui nossos queridos de lá, e um trabalho, né, inesquecível que realizamos, que já vem, né, de longa data, né, um dos pioneiros trabalhos, inclusive, aí no histórico do Lacopes, antes ainda do Lacopes existir. E eu estava aqui me recordando algumas coisas e lembrando o que eu estava escrevendo outro dia, do prefácio do livro da Priscila, da Letícia, querida orientanda, que analisou a web rádio IAD, e estava refletindo sobre a questão do tempo, né? E uma coisa que a gente conversou muito em Caravelas, e que faz parte, né, de algumas peças que a gente desenvolveu,
como Caravelas tem o tempo é diferente, né? E como é interessante que nem que isso faça, não que isso faça parte da consciência de classe e política, né, de todo mundo da cidade, né, mas ter um tempo diferente, isso é um sinal muito forte de resistência, né? Quando eu estava escrevendo aí esse texto para Letícia, né, eu me recordei quando tentaram, né, celebrar no início aí da virada do século passado para esse, nos anos 2000, a suposta aí descoberta, né, do Brasil, e nessa festa esqueceram de convidar as principais pessoas, né, que fizeram esse país ser construído, né? Então, os indígenas, os quilombolas, as negras e negros, e teve muitos atos de resistência, né? As principais pessoas não foram convidadas, e entre as manifestações me chamou muito a atenção que algumas pessoas em diversas cidades do Brasil, onde colocaram relógios com contagem regressiva para o início do novo milênio, relógios inclusive construídos pela Globo, em muitas cidades teve atos de protesto e esses relógios foram destruídos, né? E é muito interessante, né, o alvo ali desses protestos ser algo que conta, né, um tempo, né, e principal símbolo do tempo, né, e de um tempo cada vez mais monetizado, né, um tempo controlado pelo capital, né. Então, quando a gente tem comunidades indígenas, povos originários, né, uma cidade como Caravelas, que tem uma matriz indígena negra muito forte, né, ter um tempo diferente, isso é sinal, né, de muita resistência, né, isso é sinal da força da cultura, da força das pessoas, né, e que não tenho dúvida alguma que isso é muito forte como horizonte social, né, força das pessoas, da sua consciência, do seu trabalho criativo, né, que pode, inclusive, também superar o capital. E como a gente escreveu aqui no nosso editorial, né, do nosso querido blog, tão bem organizado aí, né, por Tati, por Letícia, né, por demais pessoas aí do nosso laboratório, né, para nós, a nossa perspectiva de publicidade social, né, esse outro não é somente um outro, né, porque esse outro, ele se reflete na gente, a gente se reflete nesse outro, né, e isso é comunicação, isso é jogo de espelhos. E numa linguagem popular, né, estamos juntos e misturados. Então vamos ficar ainda um pouquinho mais juntos e misturados. Eu vou anunciar aqui a nossa mesa, né, em que teremos o querido Jaco Galdino, que é diretor do Núcleo de Educomunicação do Movimento Cultural Artimanha, a Marilene Rocha Batista, que é liderança do coletivo Conecta Juventude, presidente da Associação de Extrativistas do Rio do Poço, o Kid Aguiar, que é coordenador de Relações Internacionais do Instituto Baleia Jubarte, o Vitor Rocha, que é egresso da UF, diretor de arte participante do projeto Levanta Caravelas, que é do LACOPS, e a Duda de Marcos, que é bolsista PIBIC, também participante do projeto Levanta Caravelas. E agora, então, para iniciar a fala do Jaco, né? Muito bem-vindo, Jaco, muito feliz aí de te ver, né? A tecnologia aí proporcionando essa ponte única aí, Niterói, Salvador, Caravelas, né? Então, a tecnologia comprime aí o espaço, permite essa junção e essa troca agora aí bacana demais. Com você agora, meu caro, saudades de vocês de Caravelas aí, grande abraço. Opa, um bom dia, né, a todos e a todas, né, e vendo aqui, Pablo, você falar agora, finalizando aí com a questão, tem duas coisas que eu vi aqui, né, que para mim é extremamente importante, né, é a questão da tecnologia, né, eu venho de uma região, eu vim da área rural, né, passei pelas artes, né, eu trabalhava com madeira, com teatro, e passei muito tempo da minha vida trabalhando com escultura em madeira e móveis rústicos, né, fazendo reaproveitamento de madeiras, né, e aí a tecnologia entrou na minha vida em 2007, porque até 2007 eu nem usava celular, sabe? Eu não gostava muito dessas questões das tecnologias, mas eu tinha um desejo muito grande de contar histórias, e como eu não tenho
não tinha a habilidade para escrever, né? Até umas poesias conseguia fazer, mas escrever mesmo. E aí eu ficava me perguntando como eu ia contar as histórias, aí apareceu o vídeo na minha vida, né? Foi a partir daí que eu comecei a fazer vídeo. Eu liguei a primeira câmera em 2007, daí eu já comecei a fazer um filme. Eu consegui, no primeiro filme que a gente fez aqui em Caravela, foi um filme coletivo, que eu fiz a direção, a gente foi premiado aí pelo júri popular, né, no Festival Visões Periféricas. Conheci a Patrícia, né, aí acho que, se eu não me engano, em 2008, ela estava apresentando aí, eu acho que o doutorado dela, ou ela estava fazendo, ou estava apresentando o doutorado. E aí eu fiquei encantado com a apresentação dela, mas a gente não se conhecia, não se falou no Visão Periférica. E outra coisa assim que me encantou também, que a Patrícia falou aí, que é a questão da utopia. A utopia, para mim, é uma coisa viva, sabe? Eu sempre estive na utopia, né? Eu sempre falo para o pessoal, como eu sou aquariano, eu vivo eu vivo no presente, né, morando no tempo futuro. Então, eu estou sempre, minha cabeça está o tempo todo viajando. Eu acredito que a utopia é o sonho que se realiza. Então, se a gente não tiver utopia, fica difícil buscar as realidades dos nossos sonhos. Agora, a gente começando aqui, né, falando um pouco do Levanta Caravelas, eu queria falar um pouco dessa história, né? Porque, como eu disse, eu conheci a Patrícia apresentando o trabalho dela aí num festival, um fórum que teve no Visões Periféricas. Logo depois, a gente começou a desenvolver o trabalho do cineclube, da produção, né, de vídeo, e a gente fez uma oficina, a gente conseguiu uma parceria com a UFRJ para fazer uma oficina de comunicação, como era? Comunicação comunitária. E aí veio uma galera da UFRJ, né, veio a Patrícia, que ela veio fazer publicidade comunitária, a Renata Souza, né, que foi candidata a prefeita. Ela era do projeto lá da Maré, o Cidadão, fez comunidade, fez jornal comunitário. Deixa eu lembrar o nome dele aqui, que era de rádio comunitária, uma lerba, esqueci o nome, lembro do sobrenome. E aí, assim, a partir daí surgiu na oficina de Patrícia muitas propostas assim, de publicidade. E Patrícia ficou encantada. E aí ela voltou com essa empolgação, a gente ficou conversando, aí ela foi para a UF, e logo depois que ela estava na UF, surgiu a ideia de desenvolver um projeto aqui de publicidade em Caravela a partir daquelas ideias. E aí a gente conseguiu, né, trazer aqui Patrícia, ver alguns professores, alguns alunos, e a gente começou a desenvolver esse trabalho. Aí foram feitos nesse período uma proposta, né, de um festival gastronômico, que era o Mangue na Mesa, né, saúde e beleza. O Curta Caravela, que era um processo de fazer um festival de curta-metragem ligado com cultura popular. Foi criado o mascote, né, de Caravela, que foi votado em praça pública durante a festa do São João. Foi um mascote, foi escolhido a Dora, né, que a Dora é um gaturama. Aqui a gente chama o gaturama fêmea de gaipaba, né? E a gaipaba ela é parda, e o gaturama ele é colorido, ele é amarelinho, amarelo e azul, ele está no hino nacional de Caravela. É um passo extremamente importante que praticamente a gente já não encontra aqui, que tinha demais, e é um pássaro que imita todos os outros pássaros. E foi feito também, né, o Juba, né, que era uma proposta de uma baleia baiana, né, com uma baleia rasta, com capoeirista. E a gente veio tocando esse projeto. Só que quando a gente fez esse projeto, a gente começou uma parceria a partir do Parque Marinho, né, do Parque Nacional Marinho de Abrolhos, e o Movimento Cultural Artimanha. Depois a gente agregou a prefeitura. E no final do projeto, ele ficou muito... Praticamente a prefeitura assumiu esse projeto. E a gente percebeu, porque esses projetos de prefeitura que não viram lei, então é um projeto só de um governo. Eles usaram algumas ferramentas, usaram o Juba como troféu, para algumas pessoas até usou o selo também que foi criado, né, o selo do artesanato. Mas assim, o projeto não avançou.
Aí passou alguns anos, a gente voltou de novo. Aí eu assumi em 2017 a Secretaria de Cultura de Caravelas e depois a Secretaria de Turismo. Passei um tempo como responsável também da Secretaria de Turismo. E eu voltei a conversar com Patrícia. Aí, nesse período, a gente conversando, retomou de novo, né, a ideia de dar continuidade ao projeto, que aí depois fiquei sabendo que já não era mais publicidade comunitária, mas publicidade social. E aí a gente fez, né, a Patrícia esteve aqui com alguns professores para fazer de novo um estudo, a gente fez reunião com a prefeitura, fez reuniões com o empresário, teve a oportunidade de conhecer Abrolhos, que ela veio 2 vezes em Caravelas e não conseguiu conhecer Abrolhos por causa do tempo. E depois a gente veio aqui também, teve uma vinda com os alunos, né, para a gente produziu muita coisa, né? Então, praticamente, depois Patrícia puder me ajudar a isso, dizer se o projeto está finalizado, porque eu estou vendo ele praticamente está finalizado, mas a gente precisa executá-lo. E a gente, dessa vez, teve o cuidado do projeto não ser um projeto de prefeitura, mas um projeto da cidade. Então, ele pertence à cidade, é um projeto aberto, e a gente está desenvolvendo, porque dessa vez a gente conseguiu consolidar, né, o festival, o Mangue na Mesa, né, que virou um festival de cultura popular e gastronômico, né, com todo o produto, porque a gente mora aqui numa região riquíssima, né, Caravela tem hoje já tem um dos maiores manguezais aqui do Brasil. Ele é um manguezal ainda conservado, né, está numa área de conservado. O manguezal foi transformado, né, numa reserva extrativista, que é a reserva extrativista de Caçurubá. A gente tem no entorno da reserva extrativista uma APA, que é a APA Ponta da Baleia, e tem o Parque Marinho de Abrolhos, né, que abrange aqui. Então, está assim, numa área de conservação, uma área riquíssima, e que a gente tem que estar muito, mas muito, muito atento, né, porque existe um movimento na Câmara Federal para deputado para derrubar, né, o decreto que cria as reservas extrativistas. Nessa região aqui do sul da Bahia, sul e extremo sul da Bahia, né, a gente tem Canavieira, uma reserva extrativista, que é a reserva extrativista de Canavieiras. Tem Corumbau, está na metade do caminho entre Canavieiras e Caravelas, né, tem as reservas de extrativista de Corumbau, que abrange o município de Prado e de Porto Seguro. E aqui a gente tem essa reserva extrativista, que todas elas estão ameaçadas, né, porque já estava ameaçada, e com esse governo aí, né, o psicopata, fica difícil. A gente tem que estar o tempo inteiro atento, porque é o desrespeito total. E aí a gente tem aqui nessa região a maior biodiversidade do Atlântico Sul. Abrolhos tem corais, que só existe dentro de Abrolhos. Aqui é um berçário fantástico, né? A gente está numa área... Essa região aqui do Banco de Abrolhos é uma das melhores regiões de produção pesqueira, e que a gente tem aqui, né, o Instituto Baleia Jubarte, tem a CI Brasil, né, tem o Parque Marinho, tem uma reserva extrativista, mas a gente está o tempo todo ameaçado. E a gente precisa construir alternativas, né, de geração de renda que não interfira, né, na biodiversidade, da conservação desses espaços, né, que é uma fonte riquíssima, porque você tem uma fonte riquíssima de peixe, né, de marisco, e você tem aí o turismo. Então a gente acredita eu acredito piamente que a saída econômica para Caravelas ela passa pelo turismo. Então, se a gente não tomar cuidado, a gente vai perder a nossa fonte de renda e pode entrar, porque aqui já fomos ameaçados de ter a maior fazenda de cassinicultura. Para quem não conhece o que é cassinicultura, é criação de camarão em cativeiro. Então, isso destruiu uma área de manguezal aqui do Nordeste, pela Ásia, por onde passou foi destruindo. Então, assim, mas essa ameaça de cassinicultura, ela está rondando aí de novo, porque ela destrói o meio ambiente, gera pouco emprego, e normalmente gera renda para um grupo muito pequeno de pessoas. Então, a nossa saída é a conservação e é o turismo.
E no projeto Levanta a Caravela, a gente trabalhou e foi feita uma pesquisa, parabenizar aí, né, toda a equipe, né, da universidade, do LACOP, os alunos, os professores, né, que fizeram uma pesquisa muito séria. Então, a gente tem um projeto que foi feito uma pesquisa, foi trabalhado, né, quase 2 anos trabalhado. Então, assim, a gente sabe que a gente tem Abrolhos como porta de entrada, mas tem muitas outras alternativas, né, em Caravelas, que é a história, né, Caravela, ela é datada de fundação de 1503, então tem todo um processo de história. Ela teve um círculo econômico muito grande com o porto, né, que aqui tinha um porto, a estrada de ferro Bahia-Minas, que ligava aqui de Caravelas ao Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, e que com os anos, com a vinda da BR, ela foi perdendo o seu poder econômico, né, por causa da BR. Ele se deslocou para Teixeira de Freitas, Onápolis, as cidades que estão aqui na BR do Extremo Sul, a 101, mas que preserva a história. Então, Caravela tem uma cultura muito forte, é o que o Pablo falou. A gente tem aqui essa raiz que a gente chama aqui em Caravela, a gente tem trabalhado esse conceito do afro-indígena, né? Aqui era Tupinambá, né? Tinha os Tupinambá. Então, assim, a gente tem uma população que deve ser aproximada aí de 80% a 85% da população afro-indígena, essa mistura. E aí a gente tem essa riqueza. Então, a gente tem uma cultura muito forte, a gente tem uma cultura popular ligada à questão negra, à questão indígena e católica, que é uma cultura muito forte, uma cultura que tem de resistência. Aí, a maioria desses grupos tem mais de 100 anos, e a gente tem um carnaval cultural extremamente forte, e a gente tem essa questão ambiental, né, e um poder ambiental muito grande que a gente pode explorar. Então, a gente está pensando aí que a gente pode desenvolver um projeto na linha, né, de Abrolhos, na exploração de turismo cultural, turismo histórico, turismo religioso. A gente tem aqui essa questão de visitação também aos manguezais. Então, a gente está pensando em desenvolver um turismo de base comunitária. Então, a gente tem uma área rural, a gente tem e a gastronomia. Então, a gente pensa muito nesse turismo de base comunitária porque é um turismo que ele gera renda e faz distribuição de renda. Porque Caravela é uma cidade pequena, tem 23 mil habitantes, todo o seu distrito, né? Então, a sede, eu acho, deve ter em torno de 10 mil habitantes. Então, a gente acredita que a importância desse projeto Levanta a Caravela, porque ele foi discutido junto com a comunidade, foi um projeto que foi primeiro feito uma reunião junto com o poder público. A gente também fez uma reunião junto com o trade turístico, né, quem está participando aí faz turismo de Caravelas, e depois foi feita uma apresentação. Patrícia aqui estava aqui presente com os alunos. A gente fez uma apresentação na Câmara de Vereadores, né, para toda a cidade, de como é o projeto Levanta Caravelas. Foi criada uma marca para o projeto, ela foi votada em redes sociais, foi votada na escola, tinha 3 propostas, ganhou uma proposta, né? Então, eu sou Caravelas. E aí é um projeto assim, que a gente acredita demais. Então, assim, e que a gente conta, né, com a continuidade desse projeto, com a parceria da universidade. Então, eu gostaria aqui de agradecer, Patrícia, por tudo, né, assim, da gente ter essa parceria para todos os professores, os alunos. E eu queria finalizar aqui a minha fala com um vídeo, né, a gente tem um vídeo que foi produzido aqui também uma dessas vindas aqui da última, né, da universidade. Então, foi produzido 4 vídeos, né, então, numa oficina. E aí eu gostaria de finalizar a minha fala aqui, né, apresentando um vídeo desse. Aí eu deixar aí com o Pablo. Então, agradecer a todos. Foi muito bom estar presente aqui. E passar esse vídeo que fala um pouco dessa história de Caravela, para quem estiver assistindo entender, né, de como é Caravelas. Gratidão a todos e a todas. Caravelas te leva à leveza. Estar em Caravelas é se permitir viajar ao tempo das origens brasileiras e viver as belezas da natureza, da história e da cultura que só existem aqui. Pedaço de terra, rio e mar, abençoado, privilegiado e protegido por unidade de conservação, área de proteção ambiental e o Parque Nacional Marinho de Abrolhos. Ao andar por suas ruas, navegar por seus rios e mares, pela rica biodiversidade dos manguezais da região,
pelas comunidades ribeirinhas e se surpreender com a gastronomia local, a Princesa de Abrolhos vai se revelando em cada clique, cada suspiro, cada olhar. Resgate suas origens, descubra Caravelas. Que coisa bonita, encheu de saudade. Resgate suas origens, descubra Caravelas. Esse vídeo foi praticamente um piloto, né, da campanha que a gente fez lá. A semelhança da voz do locutor aí não é mera coincidência. E depois, né, a partir desse vídeo, dessa peça piloto, a gente fez uma série de outras ações nas redes, e vale muito a pena realmente aí, né, conhecer e sentir esse lugar. Vamos agora, então, dar continuidade com a Marilene. Vamos lá? Marilene. Bom dia, galera. Bom dia, o meu nome é Marilene, né, como vocês já ouviram, e eu sou uma liderança, né, vamos dizer assim, da juventude em Caravelas, né, eu sou a liderança no momento eu estou como presidente da Associação MTM, né, que é de moradores da Tapera e Miringaba, só para corrigir um pouquinho aí que, né, houve engano em colocar o Rio do Poço já é uma outra comunidade, não que todo mundo, na verdade, está todo mundo inteirado, né, todo mundo junto na mesma luta, mas eu estou como liderança da MTM, Tapera e Miringaba, e também sou líder do Conecta Juventude. Bom, quando eu recebi o convite, eu fiquei muito feliz de estar representando, né, a minha Caravelas, lógico. Porém, eu não estou num momento muito bom, por isso eu nem quis participar. Mas foi bom que as pessoas me chamaram, né, me convidaram muitas vezes, falaram que era importante a minha presença, como eu já sabia que era muito importante. E principalmente, né, para ter uma mulher representando também Caravelas, assim como o Jaco e o Cid representam muito bem, né? Eu acho que é muito importante sempre ter uma mulher para poder estar falando de um geral em Caravelas. Bom, eu venho de comunidade ribeirinha, né? Eu venho da Miringaba, né? Que é da associação de onde eu sou presidente. E desde os meus 9 anos eu sempre estive junto com a galera, sempre estive junto com a Resex do Caçurubá. Como o Jaco já havia falado, que a Resex do Caçurubá ela foi criada justamente pelo fato dessa briga da caçatura de camarão, né? Foram muitas brigas das pessoas realmente terem que ir, né, no braço para poder conseguir defender o seu território. Hoje está um pouco mais tranquilo, não que não continue difícil, porque as empresas ainda estão aí, né? Existem várias empresas que estão aí que ainda prejudicam o mangue, né? Que querendo ou não, quem está trabalhando, quem trabalha nas comunidades ribeirinhas sabe que é uma dificuldade enorme. Bom, pelo vídeo que eu vi, né, que o Jaco mostrou, Caravelas é uma cidade maravilhosa, e por eu viver dentro de Caravelas, é uma cidade maravilhosa. Mas o que é mais complicado para nós, lideranças, né, é trabalhar e lutar pelos direitos das comunidades, pelos direitos das pessoas que a gente sabe que tem direito de uma coisa melhor, tem direito de ter respeito. É complicado justamente pela educação que foram dadas para essas pessoas, entendeu? Porque eu, por exemplo, a gente tinha medo quando chegava outras pessoas dentro da comunidade. Só que a gente aprendeu que a gente não tinha que ter medo. A gente tinha que ir lá e representar e falar que a comunidade era nossa. Só entraria quem a gente quisesse dentro da comunidade, né? Quem a gente quisesse dentro da comunidade. Não pelo fato de dizer assim, isso aqui é meu. Não, não é por esse fato, pelo fato de a gente já ter sido muito machucado, muito prejudicado nessas situações, entendeu? E eu vou falar principalmente da minha trajetória. Eu, desde os meus 9 anos, eu sempre já estive representando todas as escolas de Caravelas. Com meus 9 anos, com meus 11 anos, eu fui em Brasília, né? Eu e uma outra colega, na verdade a comunidade inteira foi, só que de mulheres, de crianças jovens, só foi eu e essa menina, para representar todas as escolas de Caravelas. E aí foi uma viagem que eu nunca esqueci, porque
além de ter vários conhecimentos, né, de poder passar por várias comunidades, de ver o quanto que a nossa comunidade estava um pouco atrasada em relação às coisas que a gente poderia ter, o que a gente poderia não ter, entendeu? E foi uma viagem que eu não me esqueço nunca. Eu estava com meus 11 anos, hoje eu tenho 19, e que eu aprendi muito. E por eu ter aprendido muito, eu vi o quanto as pessoas, as lideranças, elas sofrem, né? Porque muitas vezes as pessoas das próprias comunidades colocam uma carga muito grande nessas pessoas. E uma coisa que eu, como mulher, principalmente, sinto que sempre tem que ter alguém para liderar, sempre tem que ter. Mas a liderança em si é um conjunto, né? É um conjunto. Para me liderar bem, eu preciso que as pessoas estejam comigo de verdade, entendeu? E como mulher, eu senti essa carga em mim. Eu senti essa carga em mim. Então, eu vejo a dificuldade que ainda está em Caravelas, que são as próprias pessoas que estão em Caravelas. Não que são pessoas ruins, são pessoas boas. Mas são pessoas que foram educadas, né? A esperar sempre sentar, esperar sempre que alguém faça alguma coisa por elas. E essa é a nossa maior dificuldade. E a cidade de Caravelas é uma cidade maravilhosa. Como o Jaco falou, que nós temos a Ilha de Abrolhos como cartão postal, mas existem várias outras tipos de naturezas que é lindo demais. Entendeu? Na minha comunidade já é uma coisa diferente. Se juntar tudo que Caravelas tem em si, o turismo de base comunitária, a gente conseguir implantar o turismo de base comunitária dentro das próprias comunidades, mesmo de verdade, vai ser uma coisa que a gente vai ficar assim, maravilhado. Por quê? Caravelas, além de ter a sede, né? Como tem a Ilha de Abrolhos, né? Tem a Rua 7 Caravelas, que tem as casas, né? Tem Ponta de Areia, tem Barra, tem vários outros distritos. Então, Caravelas em si é uma cidade que ela precisa que as pessoas acordem, né? E que as pessoas comecem a ver que elas têm que estudar, né? Estudar sim, é muito bom estudar, mas elas têm que continuar ali dentro, ela tem que estudar para manter a cidade delas, não estudar para ir embora. Porque o pior de tudo dentro de Caravelas é as pessoas enxergarem a beleza que Caravelas tem, entendeu? Então, eu sou aquela pessoa assim, toda vez que eu falo alguma coisa sobre Caravelas, eu prefiro dizer que Caravelas é linda, que Caravelas é uma cidade que existe muita cultura, né? Como diz o Jaco, que Caravelas pulsa arte, mas existem umas falhas muito grandes que impedem Caravelas de ter alguém realmente para representar ela em si, e não de ter alguém, né, de, por exemplo, fazer um vídeo que represente ela por inteira, entendeu? Que tem as comunidades ribeirinhas, né, tem a sede de Caravelas. Então, às vezes, acaba girando em torno de pouca coisa, né? Quem olha assim um cartão postal de Caravelas, parece que tem pouca coisa, mas são muitas coisas, tipos de matas diferentes, rios, são praias. Então, são várias praias lindas que tem dentro de Caravelas. E como que isso foi prejudicado? Isso foi prejudicado justamente pelas empresas que ainda existem, né? E eu vou falar que como se dizer, com meus 10 anos que eu tenho de Redex, né, eu aprendi muita coisa, tive a oportunidade de viajar para várias comunidades e consegui ver o quanto Caravelas ainda precisa de uns jovens, entendeu? Eu sou como liderança do Conecta Juventude, mas ainda vejo uma deficiência aí, porque a gente precisa que os jovens continuem, né? Para poder os mais velhos ir cansando, né? E poder entregar na mão de alguém, entende? E, infelizmente, uma hora nós, como o nosso pessoal, a gente acaba se cansando e, querendo ou não, se a gente não for forte, a gente desiste, entendeu? E esse projeto Levanta Caravelas, para mim, é uma honra, né, estar aqui falando para vocês, que é um projeto que trouxe muitas coisas boas, principalmente a parte que fala que toca no jovem, né? O Kid, assim como o Jaco, eu desde novinho, desde criança, ele sempre ia na escola, na comunidade da gente, que era a Escola Menino Jesus, e a gente sempre participou, né? E tem o Rubens também, que ele foi um grande professor para mim, me ensinou muita coisa, e foi daí que eu comecei a tomar frente das coisas, entendeu? A querer estar, a querer participar, a querer representar a comunidade, né? E a minha trajetória, né, na Redex,
do Caçurubá, é uma trajetória muito linda. Por quê? Porque eu sabia que era muito chato estar ali em reunião, mas desde novinho eu sempre estava participando. Porque eu queria falar, mas com propriedade do que eu estava falando, entendeu? Eu queria falar como a minha comunidade, eu queria ser a voz da minha comunidade, como hoje eu estou sendo. Eu agradeço muito pela oportunidade de estar sendo a voz da minha comunidade, de estar representando a minha comunidade em uma live dessa, que é muito importante, né? Né, e querendo ajudar, dar força para as pessoas, que nós não estamos num momento bom, né? Que, querendo ou não, o nosso psicológico, o nosso pessoal fica abalado. Nós não estamos num momento bom. E o que eu tenho para dizer é isso, que eu, enquanto mulher, né, estou me sentindo muito honrada de poder estar representando as marisqueiras, a minha mãe, que é marisqueira, as minhas tias, representar os pescadores das comunidades, representar todo mundo em Caravelas, né? Porque, querendo ou não, jamais eu teria preconceito com outras pessoas, mas, querendo ou não, as pessoas que eu falo que deveriam representar sempre seriam essas pessoas, as pessoas que realmente sentem o que é estar dentro de uma comunidade ribeirinha, o que é estar, o que é viver dentro de Caravelas, entendeu? Então, eu agradeço, né, pela oportunidade, e é isso. Querida, pô, que bacana te ouvir falar. Assim, né? Quando a gente esteve aí da última vez organizando nossa campanha, né, no ano passado, a gente não teve a oportunidade, né, de se falar, de se conhecer, e fico feliz demais assim de ouvir uma fala, né, clara, consciente, né, e ver como a importância da construção, né, da consciência política na praxis, na luta, né, no cotidiano. Né? Então, agradeço muito aí sua fala, sua participação. Quero destacar um pouco, né, que eu acho que a sua fala e sua participação, ela transmite de fato aqui o que é a essência do trabalho que a gente faz com a publicidade social. Né, diferentemente da publicidade tradicional, e que inclusive as interações elas são controladas em última instância pelo capital, por um objetivo de lucro, né? Na publicidade social as interações elas são abertas, né? A gente está preocupado com o processo, com as pessoas, com aquilo que será construído, né? Então não existe objeto, né? Conforme aí o grande Paulo Freire, existe troca, sujeitos trocando, né, dialogando, e como o Jaco falou, né, vale destacar isso, a marca que a gente construiu, né, para a campanha foi algo votado publicamente, né, teve postos de votação nos diferentes cantos de Caravelas, né, em Barra, em Ponta de Areia, né, ali próximo à região ali mais central, e com participação das pessoas ligadas à Resex, economia solidária, né, foram mais de 3 mil votos, Patrícia está me lembrando aqui, né, e a gente fez reuniões com as pessoas, ouvimos as pessoas, trocamos, construímos juntos, né, então, pô, muito obrigado aí, e espero, né, que a gente possa estar em breve aí, novamente, né, conversar mais e ter uma nova etapa, né, aí que esse trabalho não para, tá? E valeu, vamos chamar o Kid agora para a gente dar continuidade. Grande Kid, manda ver aí, cara, contigo agora. Bom, primeiro, bom dia a todos, bom dia, queridos. Acho que, antes de tudo, primeiro agradecer, né, Pablo, esse fato, esse momento. Agradecer por duas questões. Primeiro, né, acho que pelo fator, que para mim é um fator realmente interessante, que é ter pessoas como o Jaco, a Marilene, e, sobretudo, termos apoio, né, e ações desenvolvidas em uma parceria muito sadia, tá, muito própria. E eu tenho uma verdadeira admiração, e volto a falar isso, sempre falo quando encontro com eles, pelo Jaco, e muita admiração por essa guria que acabou de falar. Tá? Realmente uma pessoa da comunidade, uma pessoa extrativista, uma pessoa que acredita nos sonhos, e muito além disso, né, foi uma pessoa que, de certa forma, eu vi crescer,
Tá? E essa criança cresce, cresce cada dia mais. E é para pessoas como ela que nós estamos trabalhando, nós temos trabalhado. E aí eu vou só trazer essa, acho que ela foi muito feliz também quando ela falou na questão da propriedade. Essa propriedade, ela nos aparece de forma muito singular. E é interessante ainda perceber Marilene, que é uma liderança, né, ela faz parte de um grupo do qual também eu estou presente, né, o Jaco está presente, que é toda essa história da comunidade, essa história de Resex, essa história de Parque Nacional, né, essa história de APA, Ponta da Baleia Brolhos, e que, naturalmente, as pessoas que fazem parte dessas unidades, ou do conselho dessas unidades, muitas das vezes vão lá apenas e acabam participando, ou seja, mais ouvindo do que, de fato, se pronunciando, né, fazendo valer o seu direito. E essa guria é um exemplo disso. Né? Ela, de fato, sempre brigou para tal. E aí tem uma questão que vale muito a pena trazer, que o segundo ponto do agradecimento, né, queria destacar, é isso obrigado, né, por falar logo após essas inspirações. Né? Essas crianças, né, o Jaco, a Marilene, são inspirações para a gente. A exemplo de você, Pablo, né, professor Pablo, é exemplo da professora Patrícia, né, o Guilherme, a Tati e tantos outros que estiveram aqui em Caravelas e que já tem nos dado esse empurrão, né, no sentido de resgatar tudo que nós sempre tivemos de bom. E esse Levanta Caravelas, ele é uma peça perfeita. E aí eu quero até trazer, né, uma coisa que é bem interessante para mim, é que eu digo o seguinte, na verdade o Levanta Caravelas, ele já nasce grande, né, uma proposta real de empoderamento, e que esse empoderamento, ele é legitimado pela comunidade caravelense. Isso é muito importante. Então, não foi um projeto, uma proposta que nasceu na universidade ou numa ideia apenas de Jaco, que chegou em Caravelas, né, tomou um corpo, e esse corpo as pessoas simplesmente ignoraram. Isso não acontece. O principal nesse fato é que Caravelas ou Oi. Então, acho que eu tive um probleminha aqui, mas eu vou... Ok, tudo bem? Restabeleceu? Então, acho que um fator importante dentro dessa história é também a propriedade com a qual, né, ou pela qual, ou junto à qual, o Lacopes tem, então, novamente, essa legitimidade, né, esse momento muito oportuno, em termos, o termo Caravelas, né, aproveitarmos isso e trabalharmos, então, o Levanta Caravelas, e as pessoas que estão trabalhando nesse processo, elas conhecem Caravelas. Elas não estão falando porque trabalham com marketing, né? Porque trabalham simplesmente por uma ação qualquer, onde é possível que a gente veja isso na TV. Não. É possível que a gente veja isso lá na comunidade da Marilene. Né? É possível que a gente veja isso dentro da escola. É possível que a gente veja isso no dia a dia dessas pessoas que moram em Caravelas. Tá? Então, tudo isso é muito importante e é muito prazeroso para mim, né, estar falando nesse momento de uma coisa que a gente aprendeu sabendo. Esse sentimento de pertencimento que agora eu estou trazendo também, ele nos foi permitido, ele nos é permitido, porque a gente também se permitiu, como diz o Jaco, né, falou também com propriedade, se permitir sonhar, né, se permitir também ser aquele momento, ou ter aquele momento de utopia. Isso traz transformações para a gente. E uma coisa importante também, que também nós devemos essa história para o Lacopes, nós devemos essa história, né, para a história de Caravelas, devemos a participação de Jaco, do Baleia Jubarte dentro das escolas, na comunidade, assim também como a Patrulha Ecológica e outros, que é esse olhar mais crítico da Marilene, né, esse olhar sobre o que ela mesma pode fazer de mais, de melhor, e se incorporando, né, trazendo essa história toda, uma história que também, reforçando, ela é trabalhada
dentro de uma proposta maior, né, que foi uma proposta construída, onde nós podemos acompanhar esse trabalho de transformação, né, esse trabalho de emancipação de um povo, de uma comunidade, né? Essa comunidade, que nós não podemos falar apenas, é uma sociedade de Caravelas, não, mas é o povo de Caravelas fazendo valer seus direitos, né? Fazendo valer seus deveres. E nós vivemos um momento X, que foi um momento infeliz ou feliz da campanha política, né? A gente, mais uma vez, conviveu com um momento em que as pessoas talvez não quisessem se falar, ou se falavam uma com a outra, ou se falavam uma com a outra, meio que por obrigação, né? E aí você tem o partido A, o partido B, o time A, o time B, quem é do amarelo, quem é do azul, quem é do roxo, isso para a gente não importa. O que tem que importar para a gente é exatamente Caravelas. E Caravelas é uma cidade que tem tudo. Caravelas é uma cidade maravilhosa. Eu concordo mais uma vez com a Marilene, né, quando ela chama a atenção da gente começar a ver, né, em especial essa guriazinha de 18, 19 anos, ela começar a ver as belezas de Caravelas e o que nós podemos fazer para que essa Caravelas continue nesse caminho de beleza. A exemplo disso, eu trago o seguinte: Caravelas é uma cidade que já teve basicamente tudo, né? A nossa educação era de primeira linha, nós formávamos aqui, né, os grandes professores, os grandes mestres, formávamos grandes advogados, e isso às vezes era relegado, né? Era relegado aos próprios filhos da terra que tinham menos condição. Hoje as pessoas já brigam, as pessoas já querem se mostrar, as pessoas já sabem que têm seus direitos. E isso é importante. E é importante também porque Caravelas tem uma história riquíssima, muito rica de verdade, na parte cultural, na parte de conservação, né? Nessa história das nossas construções, né? Nessa história da gente fazer nossas próprias casas, feitas antes a supapo, nas roças, e aqui também dentro da sede. Então, tudo isso traz uma história promissora de Caravelas, uma história muito bem contada e muito bem reproduzida, e às vezes a milhões de bocas e vozes. Isso é importante para a gente estar exatamente ciente do que pode nos aguardar lá para frente, né? O que a gente precisa construir. E, sobretudo, acho que não é um papel nosso ficarmos brigando ou colocando compromissos para gerações futuras. Pelo contrário, a minha opinião pessoal é que nós temos que preparar, sim, a geração presente para que haja um futuro. Tá? Sem essa preparação do presente, vai ser cada vez mais difícil a gente tirar a nossa responsabilidade e falar quem está vindo lá que resolva, né? Que responda por isso. Então, acho que não é esse o nosso papel. Nós temos um papel importantíssimo na pesca, né? Um papel importantíssimo, e nós não podemos deixar de falar, de citar isso, que são aquelas benzedeiras, né? O que era a minha avó, o que eram outras avós por aí, e que faziam um papel também, que era esse papel de agregar pessoas e famílias, né? Eram pessoas que eram muito procuradas, eram pessoas que eram muito lembradas, e, sobretudo, eram lideranças, a exemplo da própria Marilene, e que sabiam, né, ser, no momento exato, aquela pessoa conselheira e acolhedora. Fato esse que nós estamos perdendo cada dia mais. E certamente o Levanta Caravelas vai nos trazer, e tem nos trazido, essas oportunidades. Eu costumo ver isso exatamente como oportunidade. O Levanta Caravelas, ele trouxe para Caravelas, ele vem trazendo para Caravelas essa oportunidade de enriquecer outras visões que até então a gente não tinha. Ou a gente tinha, mas não tinha os elementos necessários, né? Ou não sabíamos como fazer. O que foi, por exemplo, né, a última vinda do Lacopes a Caravelas, né, o que foi esse trabalho desenvolvido, as pessoas se verem, gostarem de se ver. A nossa produção audiovisual hoje em Caravelas tem crescido e crescido muito, absurdamente. Eu, particularmente, sinto falta até de trazer uma extensão, né, do próprio Lacopes para Caravelas, sim. Eu tenho discutido isso, tenho falado isso, tenho colocado também para a Patrícia, a professora Patrícia, que eu acho que é super interessante, é uma pessoa super inteligente. E vocês, Lacopes, essa provocação continua sendo feita. A gente precisa mostrar Caravelas, a gente precisa ir além do que a gente tem feito.
E quem vai defender esse território com toda certeza? Sim, é essa Marilene, é Jaco que já está ficando velho, né? Eu com meus quase 30 anos, e vamos para frente, isso é necessário. E aí tem uma coisa diferente, Pablo, acho que muito bem trazida por você, que é esse tempo diferente, né, que Caravelas parece ter. E esse tempo diferente, ele é um tempo envolvente, é um tempo gostoso, né? Você parece que vê as coisas fluírem de uma outra forma. No entanto, essa dinâmica da comunidade, né, esse fazer, esse querer, esse ter, às vezes, essa forma pacata de construir, ela nos traz alguns e bons ganhos, né? Dentre esses ganhos está também o fato da gente poder olhar para frente e vislumbrar um futuro legal para Caravelas, vislumbrar um futuro legal para os nossos filhos, né? Vislumbrar um futuro legal e melhor para os nossos governantes. Carecemos entender que nós não somos empregados de prefeito ou de quem quer que seja. Nós somos, sim, pessoas que representamos, ou no momento X, acabamos também elegendo alguém para nos representar, e essas pessoas carecem respeitar a cada um de nós que está aqui, que briga, que acredita e que prima e preza por essa família, que é a família caravelense. Marilene trouxe um outro fator que me chamou a atenção, e mais uma vez agradeço até por ter conseguido e falar agora, nesse momento, pós essas reflexões todas, que é o que a gente tem perdido. E aí nós também, aqui no Baleia Jubarte, estamos com um desafio que é um desafio interessante. Nós estamos construindo, que tem sido um marco para a gente, assim como foi um marco, e é um marco para a gente, a história do Lacopes aqui em Caravelas conosco. Então nós estamos agora numa história interessante, que é construir uma plataforma digital educativa. Não porque achamos que você ter tudo digital vai diminuir, né, essa relação toda que as pessoas têm uma com a outra. Bem pelo contrário, nós não queremos mostrar isso. O que nós queremos, na verdade, é ter uma tecnologia que possibilite as pessoas se enxergarem, né, construirmos de volta, ou reconstruirmos, ou construirmos o novo. E esse novo, ele fica também muito na casa do que as pessoas podem, o que elas querem ver. Então, essa plataforma, a gente vem trabalhando para que ela traga, ela retrate realidades das pessoas que, por exemplo, como a Marilene, moram na zona ribeirinha e que não têm acesso à internet. Então, as pessoas não precisam estar ouvindo falar o tempo todo de girafa. A realidade dela é gato. Então, nós estamos trabalhando na plataforma para que as pessoas ouçam falar no gato. Tá? Que as pessoas comecem a trabalhar e ver esse tempo, como é que ele acontece, né? Qual é a realidade de lá, mas ele não tem internet, e até um processo interessante vai ser a gente conseguir colocar, como estamos trabalhando isso, para ter internet, para que isso que vai estar sido construído aqui com a gente, a pessoa lá da ribeirinha, qualquer outra área, consiga acessar esse material, mesmo estando offline. Tá? Porque a gente vai poder ter esse material, vai carregar na cidade, carregou com as pessoas virem aqui e vai poder ter isso à disposição. Isso é um fato interessante. E um outro fato interessante, dentro de uma reflexão também maior, é o que nós buscamos fazer agora, que é documentar. Então, nós estamos trabalhando um documentário chamado Os Caminhos para a Escola. E é interessante até porque de tanto discutir isso há mais de 20 anos nas escolas, depois buscando na internet, acaba que tem até um documentário chamado A Caminho da Escola. Tá? Mas é interessante para a gente, né, relatar isso, porque quando a gente pensou nessa história, tinha mais de 20 anos, e agora a gente está tendo esse tempo de fazer. Que, por sinal, a gente está contando com o nosso amigo Jaco, vai ter atividade na Ribeirinha, tudo isso, que vai retratar, trazer essa dificuldade, esse dia a dia das pessoas que vivem a 30 quilômetros, às vezes, da unidade onde ela vai estudar, né? As dificuldades que elas passam e o valor que elas dão para isso. E possivelmente agora, ainda tendo um elemento novo, que infelizmente, ou felizmente, né, que é esse momento dessa pandemia, que ela nos fez, inclusive, refletir e a gente começar a entender o que vem acontecendo com a gente e com outros que nós estamos próximos, ou às vezes estavam muito distantes. E aí, finalizando,
acho que a gente não pode deixar de falar, que é uma coisa super interessante, que é esse papel, que é o papel de responsabilidade de cada um de nós dentro do processo, de fato, de transformação, de empoderamento, do querer bem, dessa bem-querência que nós devemos ter ao planeta, ao próximo, não a mim mesmo, tá? Então, acho que a gente precisa parar, precisa pensar nisso, precisa refletir sobre isso e agradecer, de fato, a cada um de vocês, tá? A toda essa equipe técnica que está trabalhando nesse processo, que está por trás dessas câmeras, por trás ali, fazendo toda a parte técnica. A oportunidade, Patrícia, Tati, né, professor Guilherme, Pablo e todos os demais, né, que nos fizeram esse convite de mostrarmos exatamente a realidade do que a gente tem construído em Caravelas. Mostrar Caravelas para o Brasil e para o mundo é super interessante. Mais uma vez, muito obrigado a vocês, saudações. E está feita também a provocação. Vamos construir, vamos brigar, vamos lutar. Abraço e muito obrigado, queridos. Que beleza, Kid. Maravilha, cara. Eu ficaria te ouvindo aqui o dia todo, cara. Essa fala com essa sabedoria, essa serenidade, né? É muito bom, cara. Muito bom mesmo. Fundamental essa nossa parceria e que se fortaleça cada vez mais. Gente, avisar aqui vocês, de vez em quando aqui aparece, inclusive, o ícone aqui do inscreva-se, né? Convidar aí todas e todos para se inscrever aqui no nosso canal, né? No YouTube, e depois esse vídeo estará aqui disponível para ver novamente, para compartilhar, e tem outros também fantásticos aí de eventos anteriores, né, com temas caros aí para nós, sobre comunicação comunitária, publicidade social, né, os diferentes ativismos aí dos coletivos e movimentos com os quais a gente dialoga e constrói projetos juntos, né, na área de classe, de raça, de gênero, de meio ambiente, tá? Acompanhe aí que vocês não vão se arrepender. E agora a gente entra em um novo momento aqui da nossa mesa, com a participação aqui dos nossos queridos estudantes e também o egresso da UF, do curso de Comunicação Social, que é o Vitor, né, e que também são, né, a razão de ser aqui desse laboratório, né, e modéstia à parte, né, é importante dizer que essa gente é muito boa, essa gente sabe o que faz, né, e agora eu quero te ouvir aí, Vitor, rapaz muito bom, da direção de arte, das redes, né, e que teve uma participação fundamental aí na nossa campanha Levanta Caravelas. Contigo, Vitor. Bom dia, pessoal, bom dia a todos e todos. Bom, a gente fica aqui no backstage assistindo, saudoso da cidade de Caravelas. Eu não vou nem entrar na questão, porque assim, realmente só quem visita, tem essa oportunidade de visitar Caravelas, entende como é incrível, como realmente é uma joia nacional. E eu queria primeiramente agradecer a oportunidade de participar dessa mesa linda, porque assim, é realmente um orgulho enorme, depois de tantas falas brilhantes, aí, ter a oportunidade de contar um pouquinho sobre como é que foi estar em Caravelas como aluno de graduação, né? Na época que a gente fez a visita a Caravelas e desenvolveu o projeto prático lá, eu ainda estava estudando, né, ainda era estudante de graduação da UF, estava cursando o curso de Comunicação Social, Publicidade, com ênfase em Publicidade, e eu já trabalhava um tempinho, 3 anos, com marketing digital, e eu tive a oportunidade de ir para Caravelas, ministrar 2 workshops de marketing digital, um focado na preparação de estudantes para o mercado de trabalho e outro mais focado na instrumentalização de pequenos empreendedores, pequenos produtores da região. E foi um trabalho muito curioso, porque, lógico, teve todo um projeto de planejamento em conjunto com a comunidade de Caravelas, antes da nossa ida, um projeto extenso, muita pesquisa. E foi muito bacana ouvir as falas do Kid, do Jaco,
e da Marilene antes, porque eles colocaram muito bem um desafio grande nosso, que era mobilizar essa juventude, mobilizar essa população para que ela participasse do projeto Levanta Caravelas como um todo, mas também mobilizar a sociedade civil, que muitas vezes se vê fora daquela comunidade, mas que também tem uma responsabilidade sobre aquilo, né? A Caravelas é um patrimônio nacional, é um patrimônio nosso. Então, e aí eu acho que está muito ligado à raiz do que é o LACOPS, que é justamente essa ideia de não só chegar na comunidade com um projeto pronto e se utilizar daquela pauta para produzir algum conteúdo, algum tipo de projeto acadêmico e depois ir embora, mas realmente construir uma ponte com aquela comunidade e trazer a participação ativa daqueles membros. Então, assim, de fato, o workshop, é lógico que eu estava lá ministrando, mas foi uma construção coletiva. Foi incrível a experiência, porque a gente saiu, inclusive, com cobranças sobre os próximos workshops, quando aconteceriam. O foco principal do conteúdo foi marketing digital, então foi justamente instrumentalizar essa comunidade para que ela conseguisse entender como se posicionar nas redes sociais, onde ela busca hashtags, que tipo de hashtags usar, quando usar, não usar. Então, a gente trouxe algumas ferramentas gratuitas de construção de post, algumas ferramentas gratuitas de banco de imagem, banco de audiovisual. Então, foi realmente um processo de apresentar a ferramenta, que é a publicidade, né? No caso, utilizando o canal do marketing digital, para que a comunidade pudesse ter mais projeção da sua voz nesse novo meio. Então, e aí tem dois tópicos que eu acho que são muito importantes da gente falar sobre isso. Um é a questão de ter uma experiência enquanto aluno de graduação, de ver uma nova perspectiva sobre a publicidade, então é desconstruir essa ideia de que a publicidade ela é necessariamente uma ferramenta do mercado, como a professora Patrícia colocou muito bem. A publicidade ela é uma ferramenta e ela precisa ser apropriada, ela precisa ser utilizada e revista de outras maneiras, porque ela tem muito potencial. Então foi incrível, enquanto aluno de graduação, ver que existem outras perspectivas. Então fica aí o chamado para as universidades, tanto privadas quanto públicas, de possibilitar os alunos ver outras perspectivas sobre a publicidade, sobre a comunicação, sobre as ferramentas de comunicação, porque elas podem ser ferramentas grandiosas para a mobilização de pequenas e grandes causas, e pequenas causas que se tornam grandes causas. E um outro tópico muito importante, que eu acredito que é fundamental a gente trazer para a nossa discussão, infelizmente a gente vive realmente um momento de sucateamento, né, um projeto de desgoverno aí, principalmente dos investimentos em produção científica das ciências sociais, mas produção científica de uma maneira geral. E a produção científica dentro das ciências sociais, ela tem um valor enorme, porque a gente entende que a gente precisa incentivar o pensamento crítico se a gente quer uma sociedade diferente, se a gente quer construir alguma coisa diferente. Então, mais uma vez, aí fica o convite para as universidades, tanto públicas quanto privadas, para que a gente repense cada vez mais como que a gente vai atuar em projetos comunitários, né? De que maneira a gente chega nessas comunidades, de que maneira a gente participa, os membros dessa comunidade. Então, vamos construir pontes, né, com a sociedade civil, vamos dar o retorno que a sociedade tanto precisa. O UFI, eu sempre falo que a UFI é minha casa, foram 6 anos de graduação, foi no limite, e aí a UFI agora marcando 60 anos, assim, é um orgulho enorme. Eu sou egresso, eu já formei, mas assim, eu tenho um orgulho enorme de fazer parte ainda da UFI enquanto membro do LACOPS, e a gente tem uma característica muito forte, e aí, enquanto UFI,
de ser resistência e de ter as portas abertas. Eu acho que mais do que nunca, como o Jaco, como a Marilene colocou muito bem, a gente precisa ter as portas abertas, as comunidades elas precisam ter voz, visibilidade, e eu acredito muito no poder transformador da comunicação, no poder transformador da educação. Então, a gente tem essa responsabilidade enquanto acadêmico, enquanto profissional, a gente tem a ferramenta na nossa mão, então vamos colocar em prática aí para poder transformar essa realidade aí, que hoje pode não estar tão bacana, mas eu tenho certeza que juntos a gente consegue mudar isso. Então, mais uma vez, agradecer muito a oportunidade, agradecer muito ao UF, muito ao LACOPS, muito a receptividade do povo de Caravelas, porque foi inigualável, né? Então a gente não poderia... o projeto não poderia estar acontecendo e ter acontecido de maneira alguma sem essa parceria que foi construída em conjunto. Então, muito obrigado a todas e a todos os participantes, professor Pablo, fica aí um grande abraço e saudades enormes de Caravelas, já estou esperando a nossa volta para lá. Maravilha, Vitor. Feliz de te ver, de te ouvir falar, né? Workshops concorridíssimos lá em Caravelas, né? As salas de aula das escolas lotadas, né? Foi muito bacana, né? Me vindo muita coisa aqui na memória agora das experiências, das histórias que a gente construiu ali. E importante destacar também, né, gente, essa dimensão fundamental do nosso trabalho, que é a dimensão pedagógica. Né, assim, o nosso intuito sempre nos trabalhos que a gente participa é ir além de construir um processo de comunicação, né, publicitária com intuito comunitário e social, né, mas construir conhecimento juntos. A gente sempre aprende demais, é um processo de troca, e esse trabalho nas oficinas, nos workshops, eles têm, né, uma função que é fundamental, né, que as pessoas, de fato, se empoderem, né, aprendam a usar as ferramentas, né, então a entender lógica de funcionamento da comunicação digital, as possibilidades de luta, os recursos das ferramentas, né, porque é isso, as ferramentas elas estão aí, né, elas têm um uso que é hegemônico, isso é inquestionável, né, e que precisa ser compreendido, que precisa ser criticado, mas há sempre possibilidades e margens, né, de um uso crítico, né, de um uso não hegemônico e também de um uso contra-hegemônico, que em última instância aí é a nossa finalidade. Duda, querida, está aí, vamos lá, com você agora, né? Legal aí, pô, Titi, eu vejo você, eu lembro das milhares de fotos aí você fazendo em Caravelas, momentos ali, né, muito especiais, né, especialmente está na minha cabeça agora, não sei se eu já estou ficando com fome, mas as oficinas de gastronomia que a gente fez lá. Né, vamos ver aqui algumas fotos dessa oficina, desse workshop de gastronomia, para a gente dar um pouquinho mais de fome. Com a Andréia, né, esposa do Guilherme, nosso querido colega professor, fez oficinas lá maravilhosas, nossa senhora, cada coisa boa, né, e a Duda fez fotos, né, quase tão boas quanto a comida, viu, Duda? Não vou falar que não tão quanto, que assim foram maravilhosas, mas olha, vou te falar. A melhor parte para a gente comentar depois das aulas, né? Com certeza, vamos lá, Duda. Então, aproveitando assim um pouco do gancho da fala do Pablo e do Vitor, eu queria agradecer imensamente a oportunidade tanto de ter participado desse projeto lá em Caravelas, quanto a oportunidade de estar aqui falando no Mobilize-se. Para mim é de uma importância muito, muito grande, né? Principalmente no viés pedagógico, como o Pablo falou, deu uma guinada muito grande na minha vida acadêmica depois que eu participei desse projeto. E aqui na minha fala, muito engraçado, que o primeiro item que eu anotei foi falar sobre o tempo em Caravelas, que é outro, né? E foi falado tantas vezes já pelas pessoas que falaram antes de mim. Eu queria pedir só para
se possível, colocarem a foto que eu mandei das nossas reuniões, que eram incríveis. A gente conseguia, lá em Caravelas, se reunir debaixo de árvores. A gente não precisava estar em uma sala fechada, em uma mesa nada formal, e a gente ter um tempo para contemplar a natureza local, conhecer todos os benefícios da cidade, caminhar, a gente indo de um lugar a outro das atividades que a gente tinha no nosso cronograma, a gente teve a oportunidade de passar por mangue, poder tirar os sapatos e caminhar dentro do mangue, conhecer, ter uma vivência diferente do que a gente tem aqui. Então é muito interessante. Foi para mim uma nova experiência. Tem uma outra foto também seguida, que é a gente lá no Espaço da Artimanha, também em uma outra reunião. Então, o que me marcou muito foi essa simplicidade, essa conexão com a natureza, que é o que a gente vem comunicar também no nosso projeto, né? Eu, quando participei desse projeto, eu descobri, né, a publicidade social, e foi quando eu comecei a pensar mais a minha vida acadêmica. Foi quando eu entrei para o PIBIC também, para pesquisar as diversas formas de publicidade que abrangem a publicidade social. E dentro dessas publicidades, a gente tem duas que ficaram muito presentes, pelo menos dentro do que eu levantei nas minhas pesquisas, no projeto de Caravelas, que seria a comunicação comunitária, né, que ela tem como objetivo divulgar os atrativos da cidade, né, tanto internamente para os seus moradores, quanto externamente. E ela também tem a intenção de incrementar a economia local a partir da valorização dessas atividades e refletir de volta para a sociedade os benefícios das conquistas a partir dessa comunicação. Eu queria que passasse a próxima foto, que é uma foto da gente apresentando o projeto para a população na Câmara. Eu não sei se muitas pessoas que estão assistindo vão ter a noção da importância que é isso, um grupo de estudantes de uma universidade pública, e eu, pelo menos, foi a primeira vez que eu estive dentro de uma Câmara Municipal, e democraticamente conversando com a população, e defendendo o projeto, apresentando nossas ideias, e também trabalhando com as pessoas, né, da cidade. Nada do que a gente levou muito certo. A gente teve várias reuniões durante a disciplina de planejamento de campanha, tanto com o Jaco, quanto com o Kid, e que eles falavam com a gente virtualmente, eles chegaram a estar presentes com a gente uma vez na UF, antes da gente ir para Caravelas, pensando esse projeto, e quando a gente leva, a gente apresenta na Câmara, a população presente, defendendo seus pontos de vista, a gente mudou bastante coisa para que a gente pudesse abarcar as necessidades. A gente, quando chegou lá, a gente viu uma realidade completamente diferente. É aquilo que a gente fala, o tempo é outro em Caravelas. Tem uma galera que é super antenada, super digital, super interage com a internet, tem uma galera que não tem acesso. Então, quando a gente foi fazer a votação das logos, a gente quis fazer uma coisa mais democrática, a gente não definiu uma logo por si só, a gente criou algumas opções e foram levadas à votação. Teve votação no papel, tipo, de apresentar mesmo para as pessoas, porque as pessoas não tinham acesso a entrar na internet e votar. Então, todo o mecanismo foi mudado a partir do diálogo com a população. Que até o Kid está comentando aqui no nosso chat que esse processo faz muita diferença. Sim, faz muita diferença. Outra publicidade também que faz parte social, que também vi muito presente, é a publicidade afirmativa, né, que ela funciona como uma ferramenta de fortalecimento do território, que potencializa os aspectos culturais, sociais da localidade, né, e esse fortalecimento vem a partir da instrumentalização das pessoas envolvidas, e é aí onde entram as oficinas que aconteceram, do Guilherme, de audiovisual, do Vitor, que ele explicou um pouco sobre marketing digital. A gente tem essa ideia de levar para eles essa instrumentalização, os participantes, e eles se apropriarem desse projeto. E aí eu vou falar um pouco sobre o workshop de gastronomia, que aconteceu lá, como o Pablo falou, eu fotografei, e foi maravilhoso. Tem uma foto da galera da oficina, enquanto a Andrea estava dando aula. Eu acho que esse workshop de gastronomia foi bem interessante, para a gente conhecer muito a cultura local através da comida. No meu ponto de vista, um prato ali servido, né, a gastronomia em si, ela apresenta a cultura da cidade através do sabor e da visualidade, né?
Cada pessoa dessa representava um comércio local, um restaurante local, e cada um com suas individualidades, trazendo questões, trazendo proposições. Eu acho que foi muito enriquecedor para mim, enquanto estudante que estava ali observando, quanto para cada uma delas ali presente, porque essa troca foi muito interessante. Aí eu trouxe foto de 4 pratos, só para dar um pouquinho de água na boca, como o Pablo disse, e que ilustram também como eu acho que o prato em si, a gastronomia, representa muito da cidade, como traz muitas informações a respeito. Quando a gente vê uma foto dessa, seja nas redes sociais, ou quando a gente chega no restaurante e consome um prato desse, a gente está vendo inúmeras características da cidade. Por exemplo, o nome do workshop de gastronomia foi Mangue na Mesa, pela questão dos mangues ser muito forte na cidade. E aí nesse prato a gente tem um caldo de caranguejo e com o adereço de um caranguejo ali do lado, apresentando essa característica. Todos os ingredientes são muito da região, tem uma torradinha ali com dendê, um vinagrete com abacaxi, então traz muita informação. A próxima foto é de uma moqueca de banana, banana da terra, que é característica da região, com arroz de coco, que também é da região, com um biscoitinho feito de castanha de caju em formato de cauda de baleia, né, como caravelas porta de entrada para brolhos. Esse prato representa essa conexão, né, e mais uma vez eu falo, a pessoa que ali consome ou que está pesquisando sobre caravelas e encontra esse prato na internet, ela tem a dimensão do que vai encontrar. Você vê que é um prato colorido, que traz muito do que tem na cidade, tem ali a cauda da baleia, que representa o atrativo de abrolhos, né? Aí a próxima é um prato de posta de peixe. A própria apresentação traz essa fluidez das águas, né? Tem o detalhe do prato desenhado como se fossem umas ondas. A disposição dos elementos ali me remete assim, a algo tipo um peixe. Então, me traz referências do que eu vou ver visualmente na cidade quando eu visitar. E sem contar que os elementos, mais uma vez, são elementos da cidade. Tem a posta de peixe, tem o purê de banana, tem a farofa de carne seca, tem o biribiri, que eu não conhecia, só conheci quando fui para lá e consumi na oficina. E, por último, a sobremesa. Eu trouxe uma sequência de 4 pratos, né, que seria uma entrada, que seria o caldo de caranguejo, um prato principal vegano e um prato principal não vegano, e por último a sobremesa. E nessa sobremesa a gente vê muitos elementos coloridos, e que me marcou muito foi andar pela cidade e ver a quantidade de casas coloridas. As coisas eram lindas, cada casa de uma cor. Então, a gente tem aí uma panacota de graviola com creme de manga e maracujá e biscoitinhos de castanha do Brasil. Então, é muito característico os elementos que estão no prato, e a visualidade, mais uma vez, aqui comprova o que eu falei, né, da questão de você remeter a alegria da cidade, o ambiente colorido que lá se encontra. E essa última foto que eu trago, e assim, acho que eu só tenho a agradecer mesmo por participar, por pensar. Quando eu entrei na faculdade, eu já trabalhava com alguns eventos culturais e eu buscava apenas conhecimento de ferramentas para trabalhar a comunicação desses eventos culturais que eu já trabalhava. E a partir do momento que eu conheço esse projeto Caravelas e que eu ouço falar em publicidade social, eu me encontro enquanto profissional na área que eu gostaria de atuar. Eu acho que eu não me vejo vendendo um produto que eu não acredito, então eu não sei se publicidade comercial seria muito a minha praia. E quando eu vejo uma publicidade que trabalha com projetos sociais, eu acho que me motiva mais a trabalhar, me motiva mais a me empenhar nos projetos. Então, só tenho a agradecer aos professores que sempre me orientaram, sempre estiveram presentes comigo, a oportunidade de estar em Caravelas, ao Jaco, ao Kid, que sempre nos proporcionaram esse link com a cidade, mesmo antes da gente conhecer, e que continua com esse link posterior à nossa ida. Então, só gratidão mesmo, e é isso. Maravilha, Duda. Bacana demais sua fala, suas fotos lindas, e uma fala que transmite a importância também dessa dimensão etnográfica do nosso trabalho. Sem dúvida alguma que o resultado
da campanha, o resultado da linguagem, o resultado humano, ele não seria possível sem essa imersão que a gente fez, né? E mais de uma vez. Então, estivemos em 2 momentos, né, em Caravelas, e conhecendo, né, as pessoas, a linguagem, o cotidiano, e com relação aí à oficina de gastronomia, né, uma aula não só de gastronomia, mas de cultura, né? Então, aquilo que é importante ali, que faz parte da vida da alimentação das pessoas, das marisqueiras, das comunidades ribeirinhas, né? Então, foi totalmente ali uma troca realmente, né? A participação ali das pessoas, de cozinheiras, cozinheiros, né? Com uma chefe de cozinha, também aprendendo, trocando e construindo receitas ali, né? Que tem a ver com a história e com a cultura da cidade. Gente, a gente chegou agora ao momento aqui de fazermos um debate. Não sei aqui se alguém tem perguntas, fiquem à vontade aí para fazer, tá? Quiserem comentar aqui alguma coisa, algo aqui que as pessoas aqui que participaram dessa sessão aqui falem um pouco mais, né, dessa mesa. E antes até de aparecer aqui alguma coisa, chamar a Patrícia novamente, né, para contar um pouquinho mais também aqui, né, desse processo todo em Caravelas, né, e especialmente aí da nossa campanha. Manda ver aí. Nossa, eu fui assistindo a mesa, eu fiquei super emocionada, desde a fala do Jaco, a fala da Marilene, eu achei, assim, necessária, porque ela é uma essência, né? Ela é a essência de tudo que é a expressão daquilo que a gente busca o tempo todo, que é como você falou, Pablo, assim, de trazer a gente vê a expressão da consciência, assim, né? Como ela entendeu e ela representa ali uma fala de uma jovem mulher negra, pescadora, com orgulho, né? De ser caravelense e crítica, e sem perder a crítica. Eu acho que é nesse debate que a gente tem que afinar a nossa participação, né? Com os alunos, com os professores, é um aprendizado constante, a gente não para de aprender. Então, assim, eu fico emocionada mesmo, né? De ver que até o Pablo, quando falou, a gente foi 2 vezes a Caravelas em 2019, mas vocês também vieram para a Caravela, a gente foi em 2018, né, para fazer o projeto, mas vocês também vieram para o Mobilize-se, vocês estavam no último Mobilize-se, participando das oficinas. Eu tive a oportunidade de apresentar Fatinha para o Jaco, que eu sempre quis fazer isso. Teve uma hora que eu falei, ai, gente, eu realizei um sonho, eu apresentei o Jaco para a Fatinha, porque os dois falam muito da questão da arte do cineclube. Então, eu acho que essa formação de rede, ela é fundamental dentro de uma comunicação comunitária, e a publicidade que socializa essa informação, ela é um método mesmo. Eu fico realmente muito mexida. Lembrei aqui, a gente estava conversando no chat, no privado, do dia da apresentação, que o prefeito esteve presente, né? E teve uma cena engraçada que eu não me lembro, mas que todos me contaram, e que aí vocês têm que contar, mas eu realmente apaguei isso da minha mente, que às vezes eu tenho os impulsos assim, e depois eu deleto da minha mente. Mas o mais importante, assim, cenas que me marcaram, a votação, na hora que a gente botou para votar, e de repente chega alguém, eu esqueci, uma liderança da pesca, que o Jaco vai me lembrar o nome já, e falou, eu não estou achando justo essa votação aqui, porque só tem tantos representantes da cidade, a cidade tem que votar toda. E aí a gente recuou, não, então a gente recuou e refez a votação, e foi todo mundo, a cidade, mais de 3 mil votos físicos, fora os da internet. Então, assim, isso é publicidade social. É uma publicidade que expande a publicidade comunitária e que todos participam, que a sociedade civil age, de fato, na transformação social.
com as representações, com a essência da localidade, respeitando a riqueza da localidade, porque o Caravelas é riquíssimo, como todas são, né? E é isso. E um momento também, teve um momento que me marcou muito, foi quando a Andréia estava fazendo a oficina de gastronomia, que ela parou uma hora, ela saiu de um canto para outro, ela é muito rapidinha, né? Faz tudo, muito caprichosa, e aí ela diz assim, eu adoro isso, eu adoro tudo isso. E aí, não é uma frase vazia, né? É uma frase com emoção. As oficinas do Vitor lotadas, teve que fazer 2, a gente dentro de uma escola pública. Eu realmente, eu fiquei eu estou muito emocionada com isso. Eu vou parando por aqui. Kid falou, né, fez a provocação, ele sempre fala, vamos fazer um Lacopes em Caravelas, a gente precisa se organizar, não é uma coisa tão simples, mas é possível, né? A gente tem uma parceria muito boa e eu queria muito agradecer a presença de vocês, da Marilene, que teve que ir ao banco rapidinho resolver uma coisa, que ela já me falou, me passou várias mensagens, ela, olha, tem que ir ao banco resolver uma coisa, vai resolver, mas saber que a presença dela, a fala dela foi muito genuína, né? Muito sincera, eu acho que isso move também a gente, por isso que a gente é tão flor da pele, assim, no Lacopes, né? É todo mundo atacado, porque a gente é atacado porque a gente tem muita vontade de mudar, tem muita vontade de transformar as coisas, de melhorar e de melhorar para todo mundo, né? Porque melhorando para um, você melhora para si também. É isso, gente. Aí passo a fala para vocês. Não lembro dessa cena. Não tem gravação, não tem filmagem nessa cena. Vou contar. Eu vou contar, então, aqui, já que você trouxe, eu vou entregar. Então, assim, né, imbuídos ali, né, da mais legítima força e vitalidade da lógica de um movimento social, primeiro a gente foi até a casa do prefeito para negociar, discutir algumas coisas, né, sentamos lá e tal, conversamos, discutimos, né, debatemos algumas coisas, e aí o prefeito estava lá, né, apresentamos, como o Duda bem lembrou, na Câmara da cidade, mas um homem muito compromissado, chegou um certo momento, ele falou, vou precisar sair, né, Patrícia nem pensou 2 vezes, não, você vai ficar aí, chegou ele estava levantando, não, fica aí, e ele ficou, né, ficou até o fim, assistiu tudo, né, e foi, assim, realmente um momento ali inesquecível, né, e a coisa que eu estava conversando, né, de que os processos, as interações, elas não são controladas, elas estão abertas, a gente está à espera ali, e inclusive isso um sentido fundamental da comunicação, né, o professor, inclusive, né, recentemente aí, né, falecido, professor Ciro Marcondes Filho, né, que tem uma visão de comunicação, uma perspectiva, né, epistemológica, em que ele diz que a comunicação é o novo, é aquilo que emerge, né, a partir do encontro, né, de dois diferentes, né, planos cognoscentes, né, de mentes diversas, o que emerge, o novo, e isso a gente respeita muito, e é isso, a gente chegou ali com algumas coisas e coisas novas emergiram, né, que a gente não esperava, e que foi na troca, com a participação das pessoas, falando, questionando, participando, né, de forma aberta e dialógica. Kid, Jaco, vocês querem falar mais alguma coisa aqui com a gente? Não tem perguntas especialmente, apenas muitos elogios aqui no nosso chat, né, sobre o evento, sobre o nosso trabalho, né, mas queria que vocês falassem alguma coisa a mais aí para a gente aqui. Jaco ali tá me ouvindo? Tá querendo o microfone ali. Tô sim. Então, eu queria aqui, né, agradecer por esse momento que a gente está aqui junto, né, e falar para a Patrícia que quando eu encontrei, eu falei, olha, encontrei o norte, porque como ela é acelerada e as coisas acontecem, né, e assim, eu vivo o tempo todo sonhando e querendo, né, fazer as coisas. Aí quando eu encontrei a Patrícia, ela tem esse ritmo de fazer as coisas, e eu fiquei muito feliz, assim, também demais de ter encontrado, né, o pessoal do Lacopes, porque teve essa primeira experiência, né, dos primeiros alunos, professores que vieram a primeira vez, já se formaram, o pessoal agora, e a disponibilidade, essa questão de acreditar num sonho, né, então, desse compromisso do sonho. E eu fiquei muito feliz hoje de ver Marilene aí, que
eu estava insistindo com ela, eu estava parecendo um chato, né, no pé dela, porque eu sei que ela é jovem, ela ficou muito abalada com essa questão da pandemia. Ela foi candidata a vereadora pelo PT, eu fui candidata a prefeito, eu passei assim, uma parte do meu tempo convencendo a Marilene a manter a candidatura dela, porque ela desistia toda hora, eu ia lá e insistia. Mas fiquei muito feliz, né? Porque assim, de ter visto ela aí falando, trazendo a fala dela, eu acredito muito no potencial de Marilene, então assim, eu tenho a maior paciência com ela, porque eu sei que ela é uma futura liderança de verdade, Caravela, é mulher, é negra. A família dela tem uma resistência cultural. Tudo que acontece em Caravela, de cultura popular, a família de Marilene está presente. Sabe? É pai, é mãe, é ela, é irmã, é a família toda. Então, eles são assim... E se qualquer comunidade, qualquer pessoa no mundo ia ficar muito feliz se um dia fosse a comunidade Marilene perceber a experiência de vida que esse pessoal tem, né? Porque eles constroem a própria casa, constroem as próprias ferramentas de pesca e vivem de mariscagem, sabe? Então, como alguém dentro de uma ilha consegue sobreviver, fazer arte, fazer cultura e ser feliz. Então, essa é uma experiência muito fantástica. E assim, e falar, viu, Patrícia? Eu vi a gastronomia aí, eu fiquei aqui fantástico com esses pratos maravilhosos. Mas a gente vai fazer o Mangue na Mesa. Eu estou começando um projeto em Ponta de Areia, né? Para quem não conhece, Ponta de Areia é um lugarzinho pequenininho onde tinha a estrada de ferro. É a música de Milton Nascimento, Ponta de Areia, esse lugarzinho aqui no final da Bahia, né? Que ligava a Minas. E a gente vai começar em Ponta de Areia os quintais gastronômicos, né? Que é um trabalho assim comunitário. Eu estou conversando com algumas famílias, porque Ponta de Areia tem uns quintais imensos, cheios de mangueiras, né? Então a gente vai começar a fazer esses pratos deliciosos nos quintais. Então a gente está começando a primeira experiência aí da gastronomia, né? Do Mangue na Mesa. E agradecer a tudo, sabe? Estou muito feliz. E, Vitor, eu vou te procurar, viu, Vitor? A gente tem umas conversas e falar assim, eu estou criando um canal de TV em Caravelas. Então, assim, a gente vai estar, a partir de janeiro, fazendo um canal de TV e eu vou precisar muito da colaboração de vocês. Só vem, já, só vem. Uma coisa que eu vou fazer é as oficinas nas comunidades periféricas aqui, tanto dos bairros como nos distritos, para potencializar a juventude, para eles estar construindo conteúdo, né, para estar postando no canal. Então, gratidão aí a todos e a todas. Valeu, Jaco. Maravilha. Ó, o Almai aqui, né, já está pedindo aqui, ó, Jaco. Jaco, pede outra capacitação para avançar Caravelas 2. Né? Tô contigo, Almai. Tô contigo. O Almai, ele fez aquela capacitação, Patrícia. Quando você vê a primeira vez aqui muita gente não lembra dessa capacitação. Sabe? Então, assim, foi uma equipe muito boa. Massa. Legal. Onde começou tudo. Essa capacitação, me falaram que eu ia fazer uma capacitação para 20 pessoas. Como eu sou uma pessoa de planejamento que tem plano B, plano C e plano D para tudo, levei todo o meu material, livro, bolsa, mala, e foram... Aí eu cheguei, ele falou, tem 120 inscritos. O que é isso? Como que eu fiquei meio desorientada. E aí a gente dividiu em 2 turnos, e aí eu trabalhei, o pessoal, o tempo de Caravelas é tão calmo, o tempo de Caravelas, essa conversa toda, né? O tempo de Caravelas, mas o tempo da Patrícia em Caravelas não foi esse, não, porque eles iam até o hotel me pegar, eu estou com a dúvida aqui, e eu trabalhei loucamente, eu trabalhava de manhã e trabalhava de noite, todos os dias, e à tarde era preparando... tudo, né? E foi esse que foi um grande impulso, assim, eu aprendi muito, comi muito bem, e agora que a Andréia passou por aí, vou comer melhor ainda. E, Almai, estou contigo. Vamos lá. Maravilha. Kid, claro que... Você tinha pedido aqui para falar alguma coisa aqui, não foi? Isso. Manda ver. Então, eu quero mais uma vez, claro que, de fato, né, colocar a forca no pescoço de Patrícia e parabenizar, sim. Vitor, você e Duda, Duda e Vitor, vocês não têm ideia ainda
do papel que vocês desenvolveram aqui em Caravelas. Aquela foto, Duda, ela não representa, na verdade, ela é muito, perdoe-me o trocadilho, mas ela é muito insignificante diante do que vocês dois representaram aqui para Caravelas. Desculpem. Eu acho que assim, uma coisa importante também que a gente tem que trazer, acho que vale a pena, e aí está na sua fala, o Pablo, que essa fala, assim, de realmente garantir a fala. E aí a professora Patrícia, ela fez uma coisa interessante para a gente, que foi esse ir à casa do prefeito, esse garantir, e o prefeito falou, essa hora que eu vou botar a corda no seu pescoço, Patrícia. Ele falou ali, mas a professora me convidou para ficar somente 5 minutos, né? E eu já estou aqui até, e ficou até o final, isso foi bem interessante. E aí acho que vale a pena a gente registrar, porque o Pablo falou nessa fala, nesse garantir a fala, e ontem eu acabei ouvindo, né, assistindo o Globo News, e aí a pessoa falava que o diálogo, né, ela mora no detalhe, né? Então, esse detalhe, essa qualidade desse trabalho que vocês fizeram, de irem até o prefeito, de conseguirem trazer o prefeito, tá? Até para a gente, morador de Caravelas, foi um ganho, porque o prefeito nunca ficaria numa reunião daquela há tanto tempo. E foi legal ele ver a construção, ele ver o processo acontecer, né? E essa legitimidade do processo acontecendo. Então, por isso e por tudo que vocês construíram, eu só agradeço de verdade. E Duda e Vitor, fiquem com certeza, e tenham essa certeza plena, vocês foram muito grandes em Caravelas, e são muito grandes em Caravelas. Então, agradecimento a todos, beijos, e vamos para Caravelas 2, 3, 4, 5, quantos necessário forem. Maravilha, Kid. Vocês querem falar mais alguma coisa, Duda, Vitor? Kid, eu queria agradecer muito aí o carinho, a gente também fica muito emocionado, porque realmente foi uma experiência transformadora, eu acredito que para todos, assim. Uma coisa que eu lembrei enquanto a gente estava conversando é que as logos, eu lembrei do processo de desenvolvimento das logos, né, das cores das logos, elas foram observadas lá na cidade de Caravelas, assim, a gente viveu aquela experiência e extraiu as cores, assim, da vida, do cotidiano, do dia a dia de lá, e foi muito bacana isso, a maneira como a marca da cidade nasceu, da vida da cidade. Então, assim, foi um processo, está sendo ainda, né? A gente não acabou, tem muito trabalho aí para ser feito, a gente está sempre altamente disponível, como eu faço questão aí de ressaltar para o Jaco, para você também, eu sempre estou super à disposição, como laboratório também está super à disposição. Eu tenho certeza que essa parceria vai perdurar há muitos anos, porque a gente construiu uma ponte forte e a gente está junto aí para agregar sempre uns para os outros. Então, eu queria agradecer muito o carinho e a oportunidade. Sim, lindo reencontro, como o professor Rômulo falou, a gente fica saudoso aí. Um abraço, gente. Valeu, Vitor. Duda? Aproveitando aqui a fala, queria agradecer ao Kid, né, muito, muito bonita ver essa emoção aqui agora, e é uma característica que me motiva, saber que aquilo que eu estou fazendo toca as pessoas, traz um significado importante para a vida delas. E assim como você se emocionou aqui, e assim como a gente está acompanhando nos comentários no YouTube, a galera lá pedindo mais, a gente percebe que o que a gente faz está fazendo sentido na vida de alguém. Isso é muito importante. Como o Vitor falou, né, da criação da logo, ele e o pessoal da direção de arte criaram tudo a partir dali. A gente falou o tempo todo que o tempo em Caravelas é outro, e como a Patrícia disse, para a gente que está trabalhando é outro completamente diferente, porque a produção é bem agitada. E aí a gente estava falando do prefeito, que ficou para ficar 10 minutinhos e ficou muito tempo, porque a gente não só apresentou e defendeu o projeto, como discutiu, mas também foram apresentados os vídeos criados na oficina do Guilherme, né? E
em uma semana que a gente esteve lá, eu não lembro quantos dias é certo foram de oficina dele, mas as pessoas conseguiram fazer vídeos incríveis a partir das aulas dele, e também a gente contou, o Guilherme até colocou nos comentários aqui no YouTube, da emoção da dona Dilma, se eu não me engano é Dilma, eu perdi aqui o comentário agora, que é da escola de samba, e como ela se emocionou de ver a história dela contada, né, num dos vídeos produzidos, e ela se emocionou super lá no dia, então é bem importante. E também aproveitando, quem quiser conhecer os vídeos, está disponível no canal do YouTube, do Lacopes. E é isso. Muita gratidão por esse momento. Pablo, eu vou dar uma última palavrinha aqui para você poder encerrar a mesa. Eu acho que esse trabalho que o Lacopes, que a gente faz, né, no Lacopes, é um grande diferencial de uma publicidade social, que foi uma expansão da publicidade comunitária. Achei muito gentil e atento do Jaco, né, fazer essa fala, e é muito sincera, né? É muito verdadeira, mas é muito metodológica, é muito técnica, é muito profissional, é muito profunda, é muito dedicada também. E eu sempre digo que é o seguinte: a gente está aberto para fazer esses movimentos quando convidam a gente também. A gente vai atrás, esse trabalho que a gente começou fazendo no Jacarezinho agora, a relação que a gente desenvolveu com a Providência. O Pablo trouxe, né? Está até com a camisa aí, está com o uniforme dele, nem está com o Corinthians, está com o MST. Esse trabalho que a gente fez dentro da UF, com o Armazém do Campo, que foi um trabalho maravilhoso, que eu tive muita oportunidade de aprender os alunos, todo mundo. E essa conexão que o Pablo tem com o MST, que a gente vai ter a chance, né? A gente teve a chance de contribuir numa época de Covid, com um genocídio que é mais genocídio para uns do que para outros, não é genocídio igual para todo mundo. É um momento de isolamento que não é isolamento para todo mundo, isolamento é privilégio. Então, eu acho que a gente também não pode esquecer desses pontos. Mas eu queria deixar aberto aqui para que movimentos sociais e para que iniciativas locais que se sintam à vontade de procurar a gente, né? Porque a gente é pouco, a gente tem pouco, nada de praticamente de ver, é pouco dinheiro, muito pouco, mas a gente tem muita vontade política e a gente tem uma vontade, tem um eixo comum, tem um espírito comum, né, que move o grupo, que é essa vontade agora, nesse momento, de resgatar e reconstruir o comum, esse comum que tem se perdido em tempo de tantos afastamentos. Então, eu acho que a gente está aberto aqui, passo o fechamento aí para o Pablo, mas, assim, agradecer muito ao Guilherme, que é uma dedicação impecável, a Tati, a Letícia, que tem se destacado muito, né, é egressa do mestrado, mas que tem, quem sabe, não volta aí para um doutorado e tem se destacado, mas agradecer aos amigos também, as novas relações que a gente vem construindo, a chegada da Andréa Heckscher, do Rômulo, enfim, são tantas conexões boas, e somos todos tão diferentes, né, idades diferentes, origens diferentes, com a mesma perspectiva, com o mesmo eixo, com o mesmo sonho, e é isso, Jaco, utopia é isso, né? É o que move a gente, é isso aí mesmo. Por isso que eu fiz ao contrário do Intercom, é da distopia à utopia, porque a gente vai atrás dela e a gente vai sonhando e vai construindo, né? Então, é isso que conecta a gente, né? Esse sonho de construir uma coisa melhor. Então, eu queria muito agradecer ao Pablo, mediação perfeita, né? Ele tem o timing assim, ele veio, quando você acha, eu falei, caramba, ele vai desenvolver, ele tem uma habilidade corintiana aí, que é só dele mesmo, desenvolveu o espírito youtuber. Assinem o nosso canal, porque vai estar tudo lá, e tem os vídeos de caravelas, tem os projetos, tem cursos, eu e Duda e Lorena, que vai estar falando à tarde, a gente faz um projeto de democratização da pesquisa, onde a gente divide, compartilha como fazer um projeto e tal, a gente deixa isso muito disponível. A Tati está, como o Pablo bem falou, tem o blog, esse blog especial, edição Intercom, com todos os projetos, e todo mundo que está nas mesas participou escrevendo alguma coisa. Então, é isso, Pablo. Muito obrigada aí por me deixar voltar aqui para o debate, que eu nem era para estar aqui agora, mas eu fico me metendo em tudo, né? E o Pablo, que está na mesa, na coordenação, falou para chegar junto. É isso, gente. E, Kid,
muito, muito bom te ver assim, né? E muito emocionado, estamos todos. Né? Até porque está dando tudo certo e foi assim uma tensão para a gente chegar até aqui. Duda PIBIC aí já há 3 anos, Vitor já foi PIBIC também, e vamos seguindo na pesquisa, nessa pesquisa transformadora, nessa pesquisa sincera, é nisso que na comunicação que a gente acredita. Contigo, Maravilha, Pablo. Patrícia, pô, fundamental sua participação, sua chegada aqui nesse momento do debate, né? Nossa musa da publicidade social, coordenadora geral do laboratório, né? Fundamental, né? Você participar também. E agradecer, pô, essa manhã maravilhosa, essa troca comovente, né? Essa fala sempre com muita potência política do Jaco, né? Essa sabedoria, né, de quem tem nome e fala aí de samurai, que é o Kid, né? Sensacional, Kid, dá para te ouvir aí falar por dias, né? Duda, Vitor, né? Trabalhos incríveis, pessoas fundamentais aqui para o nosso laboratório. Gente, espero que seja, né, uma Marilene, né, que não está mais aqui, mas que pô, foi fundamental também, né, fiquei comovido também de ouvir ela falar, e agradecer, claro, as pessoas também que estão aqui, né, segurando, sustentando aqui essa mesa, a Carol, e também o David, e logo mais tem mais, tá? Acompanhe aí as 2 horas, como a Patrícia falou, a gente tem mais uma mesa aí falando sobre as ações do LACOPS, né, no momento aí da pandemia de Covid-19. Agradecer também o Gabriel Eltz, também estudante do laboratório, participação aqui fundamental, segurando a onda aqui no backstage. Isso aí, gente. Bom dia, bom almoço, que essas fotos também deram fome, então vamos comer um pouquinho e logo mais a gente está junto de novo. Beijos, abraços e não esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, tá aqui, inscreva-se, né? Vídeos muito bons, tá? E inclusive logo mais este aqui também para vocês assistirem de novo, compartilharem. Valeu, até já.